tudo bem? Me chamo Thiago Angelino, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para mais uma aula de estudos amazônicos, ok? Agora esse é o último assunto do quarto bimestre de Estudos Amazônicos do sexto ano e a gente estava falando sobre o começo ali da colonização de Belém na nossa terceira avaliação, né? Então, a gente vai continuar falando um pouco de Belém, mas agora, a partir das outras aulas, a gente vai falar das principais cidades aqui da Amazônia, como Vigia, como Manaus, como Cametá, e contar um pouco da história delas, ok? E a gente vai fazer essa reunião aí da história e do passado de cada cidade até os dias de hoje, ok? A gente vai começar falando sobre Belém, a gente já estava falando, mas eu vou tentar me aprofundar melhor na história de Belém aqui com vocês, ok? Bora lá, olha aí. Belém, né? História de Belém. Primeiro a gente parte da etimologia da palavra. Casa do Pão. Vocês bem sabem, segundo a Bíblia também, existe a Belém original, existe uma outra Belém no Oriente Médio, né? Onde Jesus Cristo, né? Segundo a Bíblia, nasceu ali na manjedoura, no presépio e tudo mais, com os bichinhos, Maria, José, a estrela, enfim. Tudo isso daí vem dessa alegoria feita na Bíblia naquele tempo. Então, Belém tem esse nome de Casa do Pão, segundo o Oriente Médio, etc. Exatamente por isso, porque Jesus foi abrigado na cidade de Belém e lá, junto com Maria, com José, eles conseguiram água, pão, alimento, estadia. Então, foi exatamente em Belém e por isso este nome da cidade de Belém de lá. E daqui também em homenagem à Bíblia e esses feitos bíblicos aí desse período, com Jesus Cristo, etc. Vocês vão ver que o período natalino, o nascimento de Jesus, tem muito a ver com a nossa cidade e com a história também de Belém aqui na Amazônia, ok? Bora lá! Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Hoje em dia é só Belém do Pará, né? Ou Belém. O primeiro nome foi Santa Maria de Belém do Pará, graças ao dia que Francisco Caldeira Castelo Branco partiu de São Luís a Belém, no dia de Natal. Então, na noite, né, no dia 25 de dezembro de 1616, partiu Francisco Caldeira Castelo Branco, que era o capitão-mor dessa expedição até chegar em Belém, neste período, em 1616. Então, ele saiu no dia de Natal e chegou em 12 de janeiro aqui em terras belenenses. Então, por isso, esse nome de Belém, que a gente já falou aqui. Ok? A região de Belém foi um pequeno vilarejo conhecido como Mairi, guarda esse nome, moradia dos índios Tupinambás e Pacajás, comandados pelo cacique Guaimiaba, que posteriormente virou escravo. Então, antes de Belém tornar-se Belém, como a gente sabe, como cidade de fato, foi esse povoado aqui dos índios que dividiam entre os Tupinambás e os Pacajás. Eram tribos diferentes, mas eles viviam em harmonia ali naquele espaço, dividindo, e nessa moradia que era a região de Mairi, e tendo um único cacique para as duas tribos, que era o cacique Guaimiaba, ok? E eles se uniram ali porque, claro, nem sempre foi pacífico nesse momento, né? As duas tribos elas já guerreavam há vários tempos, mas eles viram que outras tribos cresciam ao redor ali da região de Mairi, então eles preferiram se unir e escolheram na persona do cacique Guaimiaba o seu líder nesse período, que depois virou escravo, assim como todo índio que surgiu ali, que estava nessa região. Os portugueses, diferente de outros colonizadores, eles tinham uma boa relação até com os indígenas. Mas, quando precisou-se de fato construir Belém, ter uma mão de obra, já que, como vocês bem sabem, aqui na região norte, até 1700 e pouco era muito raro e era difícil o comércio de escravos para a região, porque de Pernambuco, onde a maioria dos escravos chegavam, da África, até Belém, são águas muito revoltas. Podia vir alguns de São Luís para cá, mas era muito raro. Então, a maior parte do contingente de escravos ia para Pernambuco. Então, para ir de Pernambuco até Belém,
pelo mar era muito, muito, muito difícil, principalmente quanto a contornar aquela parte norte ali do Nordeste. Então era bem difícil, então por isso demorou um tempo até ter escravos aqui. Então a mão de obra utilizada, mão de obra barata, barata não, escrava, né, dos portugueses nesse período eram os indígenas. Até vinha o Diretório dos Índios, algumas mudanças com o Marquês de Pombal, que os índios não poderiam ser escravizados, mas eles foram virar trabalhadores assalariados, que eles recebiam panos, não utilizavam panos para nada, mas a coroa portuguesa ela denominava que não podia andar sem roupas, como os índios andavam, então eles pagavam em panos para eles, o pagamento deles, o salário deles eram coisas que eles não queriam, mas que eles precisavam pela lei. Ok, então era exatamente isso. Aí, em 1580, percebo que a gente volta bastante no tempo até 1616, quase que 30 anos, né? Quase que 30 anos por aí. Em 1580, então já era conhecido. Belém foi colonizada, ela foi batizada em 1616. Mas em 1580 ela já tinha esse conhecimento desde Vicente Anis Pisson, que passou por aqui para chegar no Rio Amazonas, já tinha conhecimento dessa área aqui. Então, 1580 foi a implantação do núcleo colonial em Mairi, no povoado que existia aqui, né, antes de se tornar-se município. Núcleo colonial com o capitão Castelo Branco, Francisco Caldeira, tinha o capitão Mor do Rio Grande do Norte. Ou seja, Francisco Caldeira Castelo Branco, antes de ser o capitão aqui dessa expedição para Belém, e de ficar também aqui como prefeito de Belém, digamos assim, ele era o capitão Mor de Rio Grande do Norte, sim, Rio Grande do Norte, o estado que nós conhecemos hoje. Então ele foi nesse período aí, naquela região do Rio Grande do Norte, até tornar-se capitão Mor aqui de Belém, ok? A mando do rei da União Ibérica, Dom Manuel, lembremos que nesse período aí, por causa das grandes tensões na Europa, nesse tempo, em 1580, por aí, dois reinos, tanto de Portugal quanto de Espanha, se uniram ali, eles que tinham vários embates por pedaços de terra na América do Sul, com a questão ali dos Andes, enfim. Então eles decidiram se unir, formando a União Ibérica para fazer fronte algumas outras potências colonialistas da Europa. Então eles se uniram ali e formaram a União Ibérica, e o rei da União Ibérica nesse período era Dom Manuel, que na época era a conquista da Foz do Amazonas, como eu disse, eles já conheciam antes, desde Vicente Anis, eles já conheciam esse pedaço de terra aqui daqui da Amazônia, que dava entrada para o rio Amazonas, né? Então, marcando o início da ocupação militar filipina no Amazonas, para defesas luso-espanholas. Filipina é por causa do rei Filipe, dessa época aqui. Aí Dom Manuel ele era o rei nesse período, mas todo esse período que se diga era um período filipino, digamos assim, porque ele foi o rei antes de Dom Manuel, e as políticas que eram adotadas por Portugal e por Espanha eram todas meio que baseadas ali no período que Filipe foi rei. Na Amazônia, para defesas luso-espanholas contra estrangeiros. Então, como a gente já disse também, essa parte, Belém, né, a entrada do Rio Amazonas, sempre foi muito estratégico para os portugueses, mas também não só para os portugueses, mas para todos os estrangeiros, porque eles conseguiam ali extrair as drogas do sertão, e a partir da Foz do Amazonas eles já tinham uma saída direta para o Atlântico. E pelas águas do Atlântico nesse período aí, e nessa parte do mapa, seriam muito tranquilas até, era bem fácil de chegar de Portugal, de Lisboa até Belém. Então era um percurso bem rápido, digamos assim, para a época, né? Então era uma parte ali cobiçada e que todos os potências colonialistas queriam ter esse pedaço de terra, queriam ter a Amazônia, queriam ter as drogas do sertão, as especiarias nesse lugar. Aqui, então, eles precisavam, claro, se defender, porque era estratégico esse ponto do rio, da Amazônia, neste período. E aqui, que disputavam territórios, as drogas do sertão, como a gente falou, Belém, onde no dia 12 de janeiro de 1616, fundou no Igarapé Piri um fortinho de madeira chamado Forte do Presépio.
Igarapé-Piri era ali exatamente onde fica a região do Ouro Preso. O Igarapé-Piri ele via daquela parte ali da Feira do Açaí até a Avenida Tamandaré, ou seja, era um grande igarapé mesmo, era, que fazia mais ou menos ali o escoamento de todo o rio da Baía do Guajará, escoava e fazia um grande igarapé ali com árvores, enfim, igarapé exatamente como a gente conhece, banhava ali naquela região, e então era tudo cortado, não tinha aquela parte ali da praça, do Palácio Antônio Lemos, toda aquela parte ele foi construída depois de muito tempo, depois que aterraram bastante aquela parte do igarapé, aí sim surgiu o que a gente conhece como o Palácio, enfim, aquela parte ali do bairro da Cidade Velha, ok? Então nessa época o igarapé ainda estava ali, e para construir toda essa parte foi chamado muitos nordestinos, enfim, isso daí a gente pode falar em outra aula. Mas nessa parte de Igarapé-Piri foi construído um fortinho de madeira chamado Forte do Presépio, e Forte do Presépio exatamente pelo dia que Francisco Caldeira saiu de São Luís, no dia 25 de dezembro de 1615, ok? Aí ele chegou em 1616 aqui, exatamente por ter saído no dia do Natal, ele deu o Forte do Presépio, o presépio onde Jesus Cristo nasceu. Em alusão ao Natal, como eu disse. Contendo a capela de Nossa Senhora da Graça, dando origem ao povoado Feliz Lusitânia. Feliz Lusitânia que dá origem ao bairro da Cidade Velha, que a gente conhece como hoje Cidade Velha, e antigamente fora Feliz Lusitânia. Aqui, onde surgiu a primeira rua da cidade, Rua Norte, atual Siqueira Mendes, que fica ali na Cidade Velha, que a gente pode ver ali saindo da Praça da Casa das Janelas, dobrando à esquerda ali na primeira rua, depois da Fumbel, é a Rua Siqueira Mendes. Ok? A primeira rua de Belém, que antigamente tinha nome de Rua Norte. Aqui, que liga a Feira do Açaí ao Largo da Sé, onde encontram-se prédios coloniais considerados históricos. Ok? Eu já deixei bem claro, né, a Feira do Açaí ali, já ligando aquela parte com a Igreja da Sé, com a Praça das 11 Janelas e vários prédios históricos tem, como eu falei, a Casa das Janelas, que era um prédio militar de começo, né, ele tornou-se um prédio militar, ele perto do Forte do Presépio, várias casas ali, parte do crematório de Belém, a própria Igreja da Sé, vários prédios históricos ali tombados pelo IFAM, Instituto de Preservação Histórica e Ambiental do Brasil. Ok? Aqui considerado histórico. Em seguida iniciou-se um período de batalhas contra estrangeiros. Exatamente como eu disse, era uma parte muito estratégica para os portugueses, para os europeus, a região de Belém, pela entrada no Amazonas. Eles lutaram contra franceses, ingleses, holandeses. Todos esses países aqui, por um acaso, eles conseguiram suas colônias. A Guiana, que a gente conhece hoje, a Guiana Francesa, ela está em mãos dos franceses até hoje, é uma colônia, né? Francesa. Os ingleses conseguiram Suriname, conseguiram a outra Guiana ali, onde eles falam inglês até hoje. Os holandeses conseguiram várias ilhas no Caribe, Trinidad e Tobago, por exemplo. São lugares onde chegaram a falar também holandês, onde hoje falam inglês, mas já chegaram a falar holandês. O Haiti também foi colonizado por holandeses, enfim. Tudo ali está ligado ao colonialismo. E contra as tribos indígenas no processo de escravização. Claro, os indígenas tinham uma boa relação, como eu falei, com os portugueses, mas isso até o momento que eles forçaram os índios a trabalhar. Não foi fácil, muitas tribos tornaram-se hostis, principalmente os índios pacajás que eles estavam ali nessa região há muito tempo e foram uma tribo que sofreu bastante durante o tempo, até o período da cabanagem, onde os indígenas faziam parte desse movimento e muitos, praticamente quase que todos os índios pacajás foram exterminados na rebelião da cabanagem, já tinham sido também aqui nesse período de guerras entre as tribos com os portugueses. E aqui, mesmo em 1616, o povoado foi elevado à categoria de município e capitania, ou seja, já era conhecida a nossa região de Belém, e a região, por ela ser estratégica, ela logo foi elevada em 1616 já à categoria de município e capitania, exatamente por sua importância no território e para os portugueses e para os europeus em geral. Ok? Próxima aula a gente vai continuar falando um pouco de Belém,
e depois a gente já entra para falar um pouco de Manaus também e dessas cidades históricas aqui da Amazônia, ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham um ótimo momento de estudo agora e se puder, pause o vídeo e copie, ok? Muito obrigado e bom dia.